Graça e paz, meus caros irmãos, paz de Deus, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom. Isso é para todos aqueles que quiserem ouvir a palavra de Deus. Na verdade, vai ser uma explicação. Nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 8 e aos Romanos. Somente por Deus podemos vencer, por Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E você vai vencer, irmão. Pode ter certeza disso. Eu quero deixar claro que aqui eu não estou representando nenhuma denominação, mas apenas estou lendo a palavra de Deus para aqueles que quiserem, sentirem a necessidade de ouvir no momento oportuno. É só você ficar em comunhão, porque a palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Sei que eu vou abrir a minha boca para falar, mas vou falar daquilo que está escrito, nada da minha mente, daquilo que está escrito e que foi por muitos já pesquisado, orado, visto, apóstolos, discípulos, e todos que se converteram em Roma também ouviram, porque esta carta, Paulo, apóstolo, caro servo de Deus que trabalhou muito, ele escreveu para eles também. Então nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aos Romanos, capítulo 8, nós vamos fazer a leitura apenas a partir do versículo onde diz aqui, Cântico de Vitória. Versículo 31, irmãos. Cântico de Vitória. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus e do seu Santo e Bom Espírito, em nome de Jesus Cristo, o nosso Yeshua, o nosso Messias, aquele que morreu por nós, aquele que deu a vida em resgate de muitos. Vamos ler, então, com a ajuda de Deus, Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por nós, não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, ou contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Paremos por aqui em nome do Senhor Jesus, irmãos. Que o Senhor possa abençoar, Pai eterno, a leitura desta palavra e a exortação, para que sirva que alguém que esteja triste, abatido, amargurado, possa saber que Deus o ama e não o abandonará. Perdoa os nossos pecados, ajuda a nós e guia-nos pela Escritura Sagrada, na luz do Teu Espírito Santo, naquilo que sentimos de falar. Em nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Caros irmãos, aqui está dizendo algo que mexe com o nosso sentimento, com a nossa vida espiritual. É uma segurança. E qual seria o significado, irmãos, de que Paulo falasse ou escrevesse essas palavras? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Qual seria esse significado? Bom, esse livro aqui de Romanos, Paulo escreveu o livro para que os judeus e gentios entendessem a obra da salvação em Cristo Jesus. Paulo sabia, irmãos, que era necessário ensinar as igrejas. Por isso ele era um homem que sempre procurou
sempre procurou fazer a vontade de Deus. Bem-aventurado aquele que procura fazer a vontade de Deus todos os dias da sua vida, irmãos. O livro desvenda a morte expiatória e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo como um plano central. Glória ao Senhor. Presta bem atenção, irmãos. Um plano central de salvação de Deus e ao mesmo tempo em que deixa claro que aqueles que estão em Cristo Jesus desfrutam de uma esperança segura e de uma glória futura. Pense nisso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. Não tem condenação. Romanos 8, versículo 1. Está escrito isso. E nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 28 e versículo 39. Romanos 8, versículo 28 e 39. Nada pode nos separar do amor de Deus. O significado que Paulo expressou, encontrou nos textos anteriores, nós vemos 3 pontos aqui. Se nós ficarmos bem em comunhão, nós vamos observar 3 pontos que devemos levar em conta para obter uma imagem mais completa de Romanos 8, versículo 31. Primeiro, devemos entender que a posição de Paulo sobre a salvação vem com compreensão da ira de Deus. Em Romanos 1,18, nós percebemos, irmãos, que ele diz: porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que pela sua injustiça suprimiram ou suprimem a verdade. Continua suprindo, não é? Muitos suprem a verdade. Quantas denominações, quantas pessoas que não gostam de ouvir em profundidade o que Deus deu a Paulo. Porque não é apenas uma proteção, mas também um alerta. Todas as pessoas experimentarão um dia alguma forma da ira de Deus. Uma provação, numa luta. No que se refere à sua ira pessoal contra o pecado, uma ira que vem de sua resposta santa e amorosa à maldade da humanidade, ou à maldade humana. Sem uma compreensão da ira e condenação de Deus, irmãos, não teremos uma verdadeira compreensão do que é graça. O que é graça de Deus. Entenda, a graça de Deus é Jesus Cristo. Ele que nos trouxe, através da sua morte na cruz, para expiação do nosso pecado. Se olharmos para esse versículo, irmãos, se você olhar para esse versículo na comunhão, sem conceito de penalidade pelo pecado, Romanos 8, versículo 31, terá pouco efeito para você, para mim. Uma verdadeira compreensão do amor, da misericórdia de Deus não pode vir sem o fundamento da ira. O julgamento vindouro, sem esse temor que vai haver um julgamento vindouro, sem compreender que virá uma ira, isso pareceria para nós que não teria sentido, mas observando que virá essa ira, que virá esse julgamento, nós podemos professar esse versículo com bastante firmeza, considerando, respeitando o que Deus tem feito por nós. Nós podemos ver, irmãos, sobre esse julgamento em 2 Coríntios 5, versículo 10, nós vamos entender melhor. Em segundo lugar, irmãos, se nós observarmos bem, em 8 de Romanos, versículo 1 a 17, fala de uma vida transformada através do Espírito Santo. Com o ápice dos versículos 16 e 17, irmãos, quando Paulo diz: o próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Glória ao Senhor. Ele testifica porque você percebe na tua própria vida, no dia a dia do teu lar, onde você trabalha, você percebe. Somos filhos de Deus, e se somos filhos também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
contanto que a presença de Deus em nós, que nós realmente entendamos que com Ele vamos sofrer, para que também com Ele sejamos glorificados. Não espere uma vida de tranquilidade, você que é cristão. Não existe evangelho que só massageia ego. O evangelho que só massageia ego, que vai dizer que vai virar o teu cativeiro, vai abrir a porta, vai isso, vai aquilo. Esse evangelho não é legítimo. O verdadeiro evangelho é aquele que transforma. Nós somos transformados, irmãos, da escravidão do pecado para aqueles que agora são capazes de agradar plenamente a Deus. Deus nos tem dado a conhecer como Ele é um ajudador e Pai. Este é o evangelho que nós cremos. Um evangelho que nos faz entender que Cristo Jesus veio para nós salvar e para nós hoje termos um ajudador e Pai amoroso que promete uma glória, e não aqui nesta terra, mas uma glória eterna. No entanto, ele deixa claro a maior felicidade, que o caminho para a coroa só é através da cruz. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, só Ele. Quando eu falo cruz, eu não quero me referir a uma cruz, mas sim me referir a Cristo que foi nela colocado. Vamos ler lá em 9 de Lucas, versículo 23, irmãos. O Evangelho fornece força, você já percebeu isso? Ele fornece força. Através da provação, não remoção da provação. Nunca peça isso. Peça sempre quando você estiver provado, em algum sentido, peça para Deus te dar força. Porque com certeza a provação um dia ela acaba. Nós vamos ver também um terceiro ponto em Romanos que fala claro também conosco, que resume toda a gama de benefícios do Evangelho, irmãos. Toda a nossa certeza. Conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos a intercessão do Espírito e da onisciência de Deus. A onipotência, a soberania de Deus, irmãos. A segurança eterna à medida que somos conformados à semelhança do Filho de Deus. Isso tudo nós temos que pensar, irmãos. Porque não importa a circunstância da nossa vida ou existência, com isso em mente nós voltamos para Romanos 8:31. Eu não quero dizer que a sua vida vai ser só prova. Não. Sempre é um momento de paz, de tranquilidade. Deus prepara para nós. Porque isso também, Deus conhece as nossas energias, as nossas forças espirituais, não é? Mas nós vemos que nada pode nos separar, nos frustrar. Isso que é importante. Nada vai te separar ou frustrar dos planos e propósitos de Deus na salvação para nós, porque Jesus Cristo tomou toda a ira de Deus em nosso lugar. Não enfrentaremos mais a condenação pelo pecado se guardarmos esta palavra dentro de nós. Não importa o que o acusador, Satanás, vem muitas das vezes em circunstância pecaminosa ou de outras formas, nada pode ir contra o amor e segurança de Deus por nós e vencer-nos, porque podemos ser escarnecidos, espancados, podemos ser, enfim, Deus que nos guarde, mas tudo isso pode acontecer, não é, irmão? Glória a Deus. Se Deus é por nós, no mundo serão muitos contra nós. Sabemos que devemos separar os mesmos sofrimentos que Cristo suportou na terra. 1 Pedro 4, versículo 4, 12 e 19, irmão. O que Paulo fala em Romanos 8:31 é que não importa o que aconteça, não importa o que você esteja passando, a luta, a prova, a guerra, não importa. Porque está escrito aqui, nesse livro sagrado, irmãos, aqui estou aqui, que acabei de ler aqui, irmãos. Ninguém pode ir contra a soberania de Deus. Nossa esperança é encontrada no fato que Deus nunca voltará atrás do que Ele prometeu.
Em Romanos 8, 28, 30, irmãos. Está escrito: sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, para aqueles que de antemão conheceu também e predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. Está escrito aqui. E predestinou também e chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como sabemos disso, não é, irmãos? Podemos descansar no fato de que Deus é por nós, simplesmente confiando nele, irmãos. Dá glória a Deus. Não precisa mais, confiando nas boas novas de Jesus Cristo, que mostrou sua abundante fidelidade a dar-se seu próprio corpo, ou Deus também enviar o seu próprio Filho para morrer por nós, morrer em teu lugar, irmã, em meu lugar. Já pensou isso? E por meio da sua vida, morte e ressurreição, Jesus Cristo suportou tanto, irmãos, que a zombaria, a perseguição de pessoas, isso nós temos que entender. A separação e a ira total de Deus em nosso lugar, irmãos, seu Filho tomou sobre si. Jesus Cristo. O Yeshua HaMashiach em hebraico, irmão, tomou isso. Um Deus que não é por nós, não abriria a mão da sua própria satisfação, coroa. Ele abriu. Morreu e ressuscitou. A pessoa deixou a glória para morrer por você e por mim. Isso dá para nós entendermos como ele é lindo, como o seu amor é supremo, irmãos. Como a sua justiça sobre nós é singular. Como é bom amar esse Deus, esse Jesus Cristo. A própria história de Paulo revela a bondade de Deus, a graça de Deus para salvar aqueles a quem ele chamou. Lembra de Paulo? É bom você ler a Bíblia, irmão. É bom você estudar mesmo a Bíblia. Deus não é contra você estudar. Eu tenho feito alguns vídeos respondendo a alguns irmãos, e muitas das vezes alguns acham que eu estou atacando. Não estou atacando, eu estou querendo ajudar, porque eu amo a todos, às vezes tem que refutar, tem que repreender, mas o pai também tem que repreender o filho, não é? Eu não estou dizendo que eu sou pai, quer dizer, eu sou pai, mas aqui da terra, né? Mas faz parte do amor, não é? Em 2 Coríntios 11, 24, nós também vamos encontrar, irmãos, que Paulo explica tudo o que ele suportou por causa do avanço do Evangelho. Vamos ver o que está escrito? Olha aqui. 5 vezes recebi nas mãos dos judeus as 40 chicotadas, menos uma. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Uma noite e um dia fiquei à deriva do mar, em viagens frequentes, em perigo de rios, perigo de ladrões, perigo de meu próprio povo, perigo de gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo de falsos irmãos, em labuta e dificuldades, através de muitas noites sem dormir, com fome e sede, muitas vezes sem comida, com frio, a exposição e, além de outras coisas, há sobre mim a depressão diária da minha ansiedade por todas as igrejas. Ele escreveu sabendo que as perseguições, elas não iam terminar ali, as prisões poderiam acontecer novamente, e ele sabia disso. Os irmãos sabem que Paulo ele foi degolado, não? Em Roma, mas mesmo assim, tendo tanta fé, glória ao Senhor, ele continuou a dar a sua vida para que os outros pudessem conhecer a Cristo. Por isso está escrito aqui, por causa de Cristo, então estou contente com as fraquezas, insultos, dificuldades, calamidades, pois quando estou fraco, então sou forte. Aqui
Vocês podem ler em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 12, versículo 10. A força de Paulo não foi encontrada na sua própria capacidade de se salvar da condenação ou da ira de Deus. Em vez disso, sua fraqueza revelou ainda mais a força de Deus para nos guardar, para nos ensinar. Aleluia. Não importa o que aconteça na tua vida. Se você tem Deus, se você ama a Deus, ninguém está contra nós. Será? Como devemos viver se ninguém for contra nós? Falta alguma coisa, tem que ter alguém contra nós. Quando olho para as passagens apresentadas aqui, eu vejo 3 aplicações principais para a nossa vida hoje. Não importa que você esteja sempre sendo experimentado, não importa que você esteja passando por isso. Não. Hoje você tem que orar para que Deus o encoraje, se apegar à esperança do Evangelho a cada momento da tua vida, a cada dia. Se ninguém está contra nós, Deus está por nós. Então podemos viver em gratidão pela obra salvadora de Deus em nossas vidas, não é? Não é por acaso que encontramos a fé em Jesus Cristo, porque alguém realmente, a nossa própria carne sempre é contra nós, não é? Jesus é o nosso único suficiente Salvador. Deus nos conheceu de antemão e nos chamou de acordo aos seus propósitos. Podemos não entender, glória ao nome do Senhor, determinada situação que nos encontramos, podemos não saber porque Deus está nos guiando em determinada direção e permitindo que venha a perseguição. Às vezes não consideramos isso, apesar de que possa estar acontecendo, Deus sendo por nós. O que significa, irmãos? Aleluia, significa que nós estamos garantidos, nossas vidas em gratidão por aquele que removeu a nossa condenação e substituiu pela justiça de Cristo. Se ninguém está contra nós, Deus está por nós, então podemos abandonar a dúvida e confiar no plano de Deus. Entendemos que o nosso sofrimento, irmãos, aleluia, aqui está escrito, irmão, nas Sagradas Escrituras. Estou aqui na minha mão, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, você vai ver, irmãos, que, aleluia, que o bem dos outros é para o bem de nós, mesmo que à medida que nós conformamos cada vez mais a semelhança de Cristo, à medida de experimentarmos o mundo vindo contra nós, podemos lembrar esse versículo, acreditando que o nosso bom e gracioso e grandioso e maravilhoso, falta adjetivos para falar do Deus que nós amamos, irmão, porque Ele é muito mais do que aquilo que nós falamos. Falta palavras à nossa boca, nós não conformamos, nós ficamos conformados, porque sabemos que o Filho de Deus, nos santificando e transformando nossos corações de um grau de glória para outro, como está escrito em 2 Coríntios, irmãos, 3, 17, 18, será que há alguma dúvida? Se ninguém está contra nós, Deus está por nós, então podemos proclamar o Evangelho com toda ousadia, não importa. Entendamos que o propósito da nossa vida como crente não é para que possamos nos esconder atrás do poder e autoridade de Deus, não, mas para viver disso, saber que ninguém pode vir contra nós e vencer, ou nos pode tirar esse propósito, separar nós do poder, aleluia, do propósito de Deus. Nós devemos nos estimular e viver com ousadia, aleluia, por causa desse Evangelho, obedecer a ordem de Jesus Cristo e de fazer discípulos em todas as nações. Então não tenha medo, está lá em Mateus, irmãos, 28, 16, 20, proclamando as suas excelências. 1 Pedro 2, versículo 9, você vai encontrar que você tem que compartilhar a obra de Deus com aqueles que ao nosso redor, não importa, com aqueles que estão ao nosso redor, não importa, irmão, o custo, aleluia, não importa se vamos sofrer. Em Marcos 5, 1, versículo 20, nós vamos encontrar também de 1 a 20, versículo 1 a 20, capítulo 5, devemos fazer nossa vida valer como Paulo fez. Aleluia, como Paulo fez. Sabemos que isso é importante, porque ninguém está contra nós. Não devemos nada temer em viver com os propósitos que Deus revelou para nós em sua santa e bendita palavra. Seja íntegro, seja fiel a Deus, e Deus sempre te guardará, te protegerá, te animará
dará para você aquilo que você precisa. Dá glória a Deus nesta noite e saiba que Deus te ama muito. Eu peço que você, ao ver os meus outros vídeos, você pode até encontrar momentos que parece que eu estou nervoso, mas não é. É por causa do amor que eu tenho por todos. Quando eu vejo coisas heréticas, erradas, às vezes eu tenho que falar, tenho que combater. Por isso sofro, mas que o Evangelho de Cristo seja sempre liberto. Não importa que muitos me desprezam por falar aquilo que eu falo, mas eu dou graças a Deus que tudo que tenho falado é para a glória do Eterno, que faz de mim um pequenino, insignificante mensageiro de uma palavra de um poderoso Deus, glória a Deus, que criou o céu, a terra, enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha vida eterna. Saiba, meu irmão. Às vezes você pode ficar triste com alguma coisa que eu falo, mas tudo que eu falo é por amor a você, por amor àqueles que estão congregando com você, por amor àqueles que poderão sofrer algum ato indesejado de algum homem que seja carnal, mas que Cristo Jesus sabe que o meu coração dilata de amor por aqueles que amam a este Deus, o Eterno, o Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo a quem Ele enviou. Que Deus seja sempre glorificado, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso eterno Deus reine sobre nós para sempre. Amém e amém.